Pierrot apaixonado, que vivia só cantando, por causa de uma colombina, acabou chorando, acabou chorando. A colombina entrou no botequim, bebeu, bebeu, saiu assim, assim, dizendo: Pierrot, cacete, vai tomar sorvete com o Arlequim. Eu não sou caboclo de ter ambição e querer o mundo na minha mão, porque aqui nesse meu sertão ninguém tem precisão de muita coisa. De madrugada, quando a passarada anunciou a alvorada, eu já estou em pé coando café e apreciando a barra do dia se levantando. Bem antes que o sol esquente, eu estou no batente, montado no meu alazão tostado, o cachorro perdigueiro na frente, correndo os trieiros e custeando o gado. E quando a lua vem despontando por detrás do chapadão, para a solidão não me fazer trapaça, quem me consola é a viola e um gole da melhor cachaça. A cachaça é o terceiro destilado mais consumido do mundo, perdendo só para o soju da Coreia e para a vodka da Rússia. Aqui no Brasil, entre todas as bebidas alcoólicas do mercado, a danada só vende menos do que a cerveja. Isso quer dizer que, logicamente, a nossa bebida nacional tem um mercado gigantesco, tanto aqui no nosso próprio terreiro, quanto lá no estrangeiro. A questão é que, até hoje, a relação entre os produtores e o consumidor parece namoro de antigamente, né? Com os dois lados se cobiçando e até pegando na mão de vez em quando. Mas beijar mesmo que é bom, tá difícil, viu? Isso porque, de um lado, a falta de informação sobre o produto é quase total. E, de outro, praticamente não existe um plano bem feito e eficiente de comunicação para diminuir a distância entre a garrafa e o copo. Mas já faz algum tempo que, no país inteiro, vários grupos da sociedade em geral estão se organizando em clubes, confrarias e entidades que estão tendo a extraordinária serventia de juntar a sede com a vontade de beber. Um desses exemplos é a Cúpula da Cachaça, da qual, aliás, eu humildemente faço parte e sou um dos fundadores, que é uma organização sem fins lucrativos que reúne especialistas com altíssimo nível de conhecimento da legítima aguardente de cana do Brasil. E, para trocar dois dedos de prosa a respeito do trabalho da cúpula, a gente chama de volta a engenheira agrônoma Andréa Jeck e o biólogo Cauré Portugal, que fazem parte dessa turma de grandes conhecedores das artes cachacísticas. Bom, o que é, em primeiro lugar, a cúpula, né? E quem pode fazer parte dela? Andréa, faça as honras. Na verdade, Sidney, você como fundador, você que tem essa característica para poder descrever para a gente como é que tudo começou, né? A Cúpula já tem 10 anos, né? Ano passado completou 10 anos de fundação e começou assim, com uma visita de amigos, né? De conhecedores de cachaça a um produtor lá no Ceará. E, a partir de então, surgiu a necessidade, né? A vontade desse grupo de amigos de formar o que hoje a gente conhece como Cúpula da Cachaça. Quem pode participar? Então, pessoas que atuam em nome da cachaça, sejam eles pessoas renomadas, pessoas conhecidas, e eu me sinto assim, muito privilegiada de fazer parte da Cúpula. E aí passa pela Assembleia da Cúpula para que essas pessoas sejam eleitas. Você não pode estar associado a nenhuma marca de cachaça, né? Você não pode ser responsável técnico, produtor. No caso, responsável técnico, sim, mas ser produtor ou ligado àquela marca, né? No caso, até o Cauré responsável. E acho que o importante é essa diversidade de perfis que a gente consegue compor na cúpula. São biólogos, são técnicos agrícolas, são jornalistas e por aí vai, né? Todos apreciadores, conhecedores, estudiosos da cachaça e que buscam exatamente isso. Qual é o nosso papel? É falar sobre cachaça, é trazer a cultura da cachaça para o brasileiro. Foi o que você falou, é diminuir essa distância do produtor para o consumidor, né? Fomentar o consumo responsável, o consumo de bebida de qualidade, registrada no Ministério da Agricultura, e fazer com que a cachaça seja realmente reconhecida como uma bebida legitimamente brasileira. Quer dizer, não é só um grupo de bebedores, de apreciadores de cachaça, né? Mas bem mais do que isso, né? Sim, eu acho que assim, o papel fundamental, como a Andréa já mencionou, são pessoas que têm uma trajetória reconhecida, seja científica, seja técnica, seja jornalística, enfim.
e que estão empenhadas em fazer essa conectividade entre produtor, consumidor, entre bares, restaurantes, sommeliers, e proporcionar essa troca de informações e essa acessibilidade. Acho que fundamentalmente esse é o papel da cúpula, né? Ser um intermediador, um grande intermediador entre esses diferentes diálogos que envolvem o setor da cachaça. Falando assim no geral também, né, a gente tem evidentemente outras entidades muito importantes dentro do setor, né, mas a gente tem notado que essas organizações estão crescendo em número e em qualidade de atuação também. Porque existe uma demanda desse tipo de informação, desse tipo de intermediação, como você fala, Cora? Eu acho que existe uma demanda por conhecimento. E esses grupos hoje se reúnem para aprofundar o conhecimento sobre a bebida. E isso é muito interessante, que você tem as confrarias, por exemplo, que se reúnem e elas estudam o assunto cachaça. Elas, por exemplo, participam das consultas públicas. Isso é muito interessante, porque quando você vai construir uma norma no país, você tem a participação popular também. Então, eu participei da última consulta pública que criou a portaria 539 da cachaça, e nós tivemos confrarias participando da consulta pública. Nós, por exemplo, da cúpula, temos assento na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça no Ministério da Agricultura. O que é a Câmara Setorial? É exatamente essa interlocução do governo com o setor produtivo e com a sociedade. Então, é um órgão consultivo que o MAPA se utiliza para construir as suas políticas públicas. Então, é extremamente importante a cúpula fazer parte e ter assento da Câmara Setorial da Cachaça. Bom, a gente na cúpula tem uma reunião anual, né, que a gente faz na sede formal assim, da nossa organização, do nosso grupo, que é lá em Analândia, aqui no interior do estado de São Paulo, né? E nessa reunião, a gente conversa um monte de coisa, né? O quê? Essa reunião, na verdade, ela é um palco, em parte, para o concurso, né? Um ranking da cúpula, e para discutir outros assuntos que estão pertinentes no setor da cachaça, seja nos diferentes segmentos produtivos, de consumo, de segmento de bares, restaurantes, e temas que estão em vigor na questão de legislação, né? Tributação, por exemplo, está o imposto do pecado. Então, na verdade, a cúpula não vai arbitrar sobre nada, mas trata-se de fato de reuniões onde tem um grupo de pessoas pensando e tentando articular, ou pelo menos tentar auxiliar a articular ações, conectividade e diálogo entre os diferentes setores. Como é que esse diálogo acontece? A gente já falou da atuação na Câmara Setorial, né? Que mais, quais são os outros canais que a gente consegue falar com a sociedade e com o setor da cachaça? Na verdade, a cúpula sempre participa dos eventos de cachaça. Então, é muito comum, nos eventos de cachaça, você encontrar algum integrante da cúpula, porque é a oportunidade, inclusive, da gente conhecer os lançamentos, né? Se a gente para pensar, hoje nós temos registrados no Ministério da Agricultura 6.000 registros do produto cachaça e 10.000 marcas nas prateleiras do mercado. Então, imagina, se a gente não participa desses movimentos da cachaça, dessas exposições, dessas feiras, a gente não fica conhecendo o que está sendo lançado no mercado. E isso vai ser importante porque vai refletir depois no nosso ranking, né? Naquelas bebidas que vão ser indicadas pelos consumidores. Então, eu diria que a gente tem uma participação muito ativa e tem que ficar muito antenado com as novidades, não só com a parte de legislação, mas o que está sendo discutido. Então, por exemplo, hoje, a questão dessa discussão sobre tributação, ela vai afetar fortemente a cachaça. Então, a cúpula, está muito interessada também em saber como é que vai ser o desdobramento disso, porque isso vai impactar no bolso também de nós, enquanto consumidores, né? E vai afetar, claro, os produtores, né? Que vão ter uma carga pesadíssima de impostos em cima deles. Que já é pesado, aliás, né? Agora, o ranking da Cúpula da Cachaça é uma das principais contribuições da organização para o setor, né, para o segmento da cachaça no Brasil, né? Como é que ele funciona, Cauré? Então, o ranking da cúpula é talvez hoje um dos eventos mais esperado
principalmente pelos produtores, né, que encontram aí um palco para poder exibir, para poder trazer ao conhecimento o seu produto, o seu trabalho, né? E basicamente funciona em 3 etapas, né? Então, nós temos uma primeira etapa, que é de votação popular, o que é algo totalmente diferenciado de todos os outros concursos, né? Onde as pessoas são convocadas, os consumidores são convocados a votar em 3 cachaças de sua preferência, né? Após essa etapa, tem uma seleção, né, das 150 mais queridas. Obviamente, mais querida justamente por isso, né? Porque é o consumidor que está opinando, não importa o critério dele, importa o gosto, a afeição que ele tenha, seja pela marca, seja pelo produto, pelo tipo de cachaça. Então, dessas 150, a gente passa para uma etapa de especialistas, onde são cuidadosamente selecionados alguns especialistas em cachaça, e isso é o trabalho da cúpula também, em identificar esses nomes, conversar e padronizar um processo onde esses especialistas vão elencar as cachaças que vão finalmente... As 50 cachaças, né? Então, nessa segunda para o ranking fase, final. Das 150, eu reduzo para as 50 mais votadas. Nesse último ranking, foram 20 especialistas. Então, aí nessa peneirada final das 50, é onde acontece a nossa reunião e fazemos todo um processo padronizado, pensado, refletido, para se analisar totalmente às cegas essas cachaças, 50 cachaças, e aí fazer um ranking de todas elas, que vai ser da primeira até a 50ª. E passa por um tratamento estatístico, a gente descarta as notas mais baixas e mais altas. Se tem algum dos cúpulos que, por algum motivo, está envolvido com aquela marca, aquela nota daquele cúpulo é descartada. Então, assim, a gente realmente... E é interessante, Sidney, porque você sabe, você participa, a gente fica sabendo do resultado junto com o produtor. Então, assim, são 2 ou 3 pessoas que participam ali da compilação dos dados, mas nós mesmos só ficamos sabendo junto com todos os produtores. Isso é muito emocionante. E o importante dessa etapa final é que é um processo muito pensado, muito elaborado, pautado em concursos, em normas de concursos internacionais, padrões de procedimento, para se chegar a um resultado justo, né? Quantos critérios a gente avalia na votação final? Então, os critérios de avaliação das cachaças, é importante dizer isso. Primeira coisa, ninguém sabe o que está provando. Obviamente, elas são divididas pelos tipos, né, pelas denominações, né, cachaça branca, cachaça envelhecida, enfim, premium, extra premium. Na verdade, nesse último ranking, no penúltimo também, foram 3 categorias. Brancas, armazenadas e envelhecidas e premium e extra premium. Extra premium, isso. Então, aí o que a gente considera? O que se padroniza em termos de análise sensorial, de fato, na academia. Análise visual, análise olfativa e análise gustativa. Então, tem uma série de parâmetros visuais, de limpidez, de transparência, olfativos, de limpeza desses aromas, os atributos de olfato que, de fato, essas cachaças podem ter, e gustativos, né, o paladar. Então, é importante saber que aí se avalia a tipicidade da cachaça em relação à denominação dela. Ou seja, uma cachaça branca tem que ter a tipicidade de uma cachaça branca, sensorialmente. De uma cachaça envelhecida, premium, extra premium, ela tem que ter esses atributos sensoriais que vão ser crivados no processo de avaliação. E, por último, tem o conjunto, né? Porque aí a gente avalia o todo, porque é o visual, o olfativo, o gustativo, e aí, no conjunto, você avalia a harmonia, né? Como é que aquela cachaça, se ela se sobressai. Então, aí é uma nota mais, digamos assim, menos técnica, né? E mais do conjunto, realmente, da obra. Muito bom. Muita gente pergunta, né? Como é que vocês conseguem provar 50 cachaças? Como é que é, Cauré? Então, isso é um processo que é estudado também, né, e convencionado entre todos, e são normas de concursos internacionais, né? Então, primeira coisa, a gente não deglute o destilado,
Tem todo um processo de você colocar isso em boca, fazer uma análise gustativa dessa cachaça, expelir esse líquido, porque, claro, né, é um produto com teor alcoólico elevado e que requer, né, que imprime um cansaço sensorial ao organismo. Então, dessa forma, são feitos blocos de degustação, pausas, né? Sempre é curioso, né? O pessoal quer saber. Então, muita água, pão para neutralizar o paladar. Você precisa estar respeitando um tempo de descanso, porque o paladar, tanto o olfato quanto o gustativo, né? A língua, o palato, ele se cansa. Então, você precisa respeitar esse processo. Tanto é que é um processo feito ao longo de um dia, de 2 dias, para a gente chegar num processo final, numa conclusão final desses produtos e ranqueá-los ao término do processo. Como é que o produtor de cachaça faz para participar? Ele tem que se inscrever, ele tem que pagar alguma taxa? Não, é isento de taxa, como a gente falou, é uma votação popular. Este ano nós fizemos uma parceria com a Prazeres da Mesa, então a votação foi pelo site da Prazeres da Mesa, e aí a pessoa entra lá com o CPF dela e vota em até 3 cachaças. Então, qualquer pessoa participa sem pagamento de taxa nem nada. A única e outra coisa também importante falar é que a gente adquire essas cachaças no mercado. Então, a gente não adquire do produtor. A gente adquire, vai lá na prateleira do mercado e a cúpula compra esses produtos e aí eles são descaracterizados e trazidos para a nossa degustação. E também é crucial dizer, né? Num mercado onde a gente vê, num segmento onde a gente vê tanta ilegalidade, importante crivar que apenas são admitidos produtos devidamente legalizados junto ao Ministério da Agricultura. Com o registro do Ministério. E importante também o que você está falando, né, André, que essas cachaças têm que estar disponíveis para o consumidor. Não pode ser uma cachaça que foi linda, maravilhosa e que não está mais no mercado. Né? Exatamente, exatamente. Porque senão, como é que o consumidor vai ter acesso àquele produto depois? Depois de 6 edições do ranking, qual é o saldo para vocês? É muito interessante, eu estava até conversando ali agora, existem algumas cachaças que elas estão presentes em todos os rankings. Eu fiz um levantamento assim por cima, eu vou citar apenas 3. Werneck, Magnífica e Anísio Santiago. Elas estavam em todos os 6 rankings na lista das 50 que foram para o ranking da cúpula. Isso mostra o quê? Isso mostra a alta qualidade desse produto, a questão da padronização, que eles estão conseguindo manter aquele padrão. E é muito interessante você também ver a evolução do número de estados participando. Então, no início, nós tínhamos 6 estados participando dessa última fase do ranking. No penúltimo ranking, nós chegamos a 13 estados, dentre essas 50. Este último ranking foram 11. Por quê? O que aconteceu? Teve um movimento muito interessante. Os produtores, eles fizeram a campanha da votação em bloco. Então, acabaram que muitas das 3 cachaças que eles sugeriram à votação foram para 50. Então, a gente teve menos número de produtores com mais cachaças nas diferentes categorias. Mas acho interessante mencionar também, Sidney, que o que coloca essas cachaças lá nessa final do ranking, no fim das contas, é o trabalho prévio que o produtor vai ter, ou seja, aquele trabalho de porteira para fora. Então, ele precisa aprender, se virar, criar novas habilidades para comunicar o seu produto. E é aí que começa essa grande empreitada, né, do produtor tentar chamar amigos, chamar familiares, frequentar eventos, fazer conhecer o seu produto. Participar das confrarias. De eventos, de outros concursos e tentar popularizar, né, trazer para o público que ainda não conhece, que não degusta cachaça. Vem aqui, entenda o meu produto, como ele é feito, por quem ele é feito, como ele é feito. Isso é mágico e transforma e contar a história, identidade. Né? Porque toda cachaça tem uma história e a gente está interessado na história por trás da cachaça. E aquela velha história, né? Senta que lá vem história. Senta que lá vem história, que bela história, né? Gente, olha,
A gente tem que falar da revista também. Da revista da Cúpula, que é o nosso veículo de comunicação. Tá foi uma das primeiras, digamos assim, quando a Cúpula começou, uma das primeiras propostas foi editar uma revista que falasse apenas de cachaça. Então, a gente tem uma publicação anual, que chama Cachaça em Revista, que vai ser... hoje ela está saindo do forno, né? A nossa edição é número 12, Safra 2024, e ela está recheada de artigos de nós, cúpulos, né? Então, essa revista ela está trazendo, lógico, o resultado do 6º ranking, então mostrando a qualidade desses produtos que estão sendo produzidos. Ela tem um artigo do Cauré que fala sobre responsabilidade técnica, um artigo meu que fala sobre os riscos que rondam a cachaça, os versinhos do Sidney Maschio, fala também sobre sustentabilidade, sobre química dos blends, sobre cartas de cachaça, sobre uso do garrafão, sobre a questão ainda do preconceito da cachaça. Então, assim, recheada de história, a nossa participação também da Cúpula, agora no Brasil Cachaças, teve 2 eventos muito interessantes, que foi um concurso de drinks com cachaça e um concurso de sobremesas com cachaça. Então, a gente também está trazendo essa informação, porque, assim, é valorizar a cachaça sendo utilizada tanto na gastronomia quanto na mixologia. E temos um artigo convidado também, que são os 30 anos da Confraria de Cachaça Copo Furado, que a gente não poderia deixar de privilegiar e estar presente nesta edição da revista. Então, essa revista vai estar disponível em algumas praças, né, em Brasília, em Fortaleza, aqui na Rota do Acarajé, em São Paulo, em Belo Horizonte, em Curitiba, Piracicaba. Então, assim, quem quiser... nós temos pouca... A edição são 2.000 exemplares, então não tem para todo mundo, mas nós temos a versão digital, que estará disponível também no site da Cúpula da Cachaça, cúpuladacachaça.com.br. Muito bom. Então, parabéns para nós, né? Parabéns para a Cúpula. Um brinde. Um brinde, né? Parabéns pela participação de vocês, que eu sou um dos fundadores, um dos primeiros membros da Cúpula. Vocês chegaram um pouquinho depois e deram uma contribuição extraordinária para o nosso crescimento técnico, para a nossa amizade, enfim, né? Que a cachaça é um grande concentrador de amigos, né? Então, isso que é importante. Efetivo. E um brinde, saúde. Saúde, obrigado. Saúde. E deguste sem moderação a leitura da nossa Cachaça em Revista. Um grande amor tem sempre um triste fim. Com o Pierrot aconteceu assim. Tomando esse grande chute, foi tomar vermute com amendoim. Se for dirigir, não beba.